E aí, aqui é o Node, imagine só. Em 1865, no Tennessee, Edward Young e um grupo de soldados enfrentam uma horda de mortos-vivos que surgiu no final da Guerra Civil Americana. 6 anos depois do início do apocalipse zumbi, Edward perdeu sua família. O homem saiu para caçar por 2 dias e quando voltou para casa encontrou sua esposa infectada. Quando percebeu que a mulher havia se tornado um daqueles monstros, Edward não teve outra opção a não ser atirar para eliminá-la. Porém, seu filho desapareceu, então o homem decide sair de casa para procurá-lo, mas nunca conseguiu encontrar Adam. Com o passar do tempo, Edward começou a documentar o que estava testemunhando em um diário e concluiu que a única forma de eliminar um zumbi é destruindo o cérebro dele. Como aqueles monstros se movem lentamente, uma arma para tiros a longa distância é perfeita para combatê-los. Após capturar o seu antigo vizinho, que também foi infectado, Edward começa a fazer alguns experimentos com ele para descobrir exatamente quais sentidos aqueles monstros têm. Como esperado, Charles não se lembra de Edward e não faz ideia de quem ele é, mas ainda é capaz de ver, ouvir e sentir cheiros. Aquelas criaturas parecem ansiar por carne humana e não têm desejo algum por outro tipo de alimento. Apesar de não ter capacidade de raciocínio, os zumbis têm medo do fogo e as chamas podem ser usadas para afastá-los. Motivado por sua curiosidade para saber cada vez mais sobre aqueles monstros e a quantidade de contaminados que ainda existem, Edward monta em seu cavalo e vai para bem longe de casa. No caminho ele se depara com vários mortos-vivos e esqueletos de pessoas que foram completamente devoradas. Após alguns dias de viagem, Edward decide fazer uma pausa para descansar e se aproxima da beira de um lago para coletar água. Quando se abaixa, ele é surpreendido pelo ataque de um zumbi que estava escondido na água e a criatura consegue arrastá-lo para dentro. Desesperado, Edward tenta se defender e se concentra em impedir que o monstrengo consiga mordê-lo. Após alguns minutos lutando contra a criatura, o homem consegue eliminá-la embaixo da água e sobe de volta para a margem do rio. Enquanto descansa e tenta se recompor do susto, Edward nota a presença de outros zumbis se aproximando lentamente, e dentre eles está Adam. Ao rever o seu filho depois de todos esses anos, Edward se emociona, mas começa a chorar quando vê o triste fim que o menino teve. Imediatamente o homem pega sua arma e começa a atirar nos outros zumbis, mas não consegue fazer o mesmo com Adam, e o garoto acaba conseguindo alcançá-lo. Nesse momento, Edward segura o seu filho para evitar ser mordido e grita desesperado enquanto destrói a cabeça de Adam com um disparo. Naquela noite, o homem monta uma cama feita com galhos secos e coloca fogo no corpo do jovem em uma cerimônia de despedida. Após o funeral, Edward guarda parte das cinzas do filho dentro de um recipiente de metal e naquela noite pensa em dar um fim em todo o seu sofrimento. Depois de beber alguns goles de bebida, ele coloca uma bala em seu revólver e se arrisca a disparar, mas desiste de continuar após a segunda tentativa. Ao sair de casa, o homem se depara com um zumbi e desconta nele toda sua frustração, golpeando a criatura até destruí-la. Pela manhã, Edward incendeia a cabana onde passou os últimos dias e traça sua última meta de vida. Agora, a única coisa que ele pretende fazer antes de dar o seu último suspiro é levar as cinzas do seu filho até uma cachoeira que Adam sonhava em conhecer, mas nunca teve oportunidade. Depois de anos cavalgando pela floresta, Edward se tornou uma pessoa completamente insensível, capaz de fazer qualquer coisa para sobreviver. Certo dia, durante um ataque, Shallow, seu fiel escudeiro, foi mordido e a ferida começou a infeccionar. Devido ao ferimento, o cavalo perdeu o desejo de cavalgar e estava sofrendo de dor. Mesmo sabendo que o animal não consegue continuar a jornada, Edward insistia em mantê-lo por perto, pois Shallow foi o único amigo que lhe restou. Porém, quando percebe que seu cavalo está definhando cada vez mais, o homem decide poupá-lo dessa dor antes que ele se transforme em um monstro. E com lágrimas nos olhos ele se despede do seu amigo. Agora que perdeu seu único companheiro, Edward continua sua jornada sozinho, carregando dentro de si uma grande fúria. Alguns dias depois, o homem encontra um antigo vilarejo destruído e, como está fraco e faminto, ele decide parar para procurar comida. Ao entrar em uma das casas, Edward encontra o corpo de um senhor sentado na cadeira e de repente acaba sendo atacado pela esposa dele. A idosa surge de repente e tenta morder o intruso, mas é eliminada
dominada por Isaac. Após ajudar o invasor a se livrar do ataque, Isaac aponta sua arma para ele e pergunta se Edward foi mordido. Quando percebe que ele não foi infectado, o homem abaixa a arma e ambos se escondem dos zumbis, que estão se aproximando da casa. Assim que as criaturas vão embora, Isaac golpeia Edward e ele desmaia. Quando acorda, o ex-soldado se depara com o cara que o golpeou e logo percebe que ele não é uma ameaça. Em vez de tratá-lo como inimigo, Isaac demonstra interesse pela história de Edward e faz algumas perguntas sobre o passado dele. Quando descobre que Edward lutou na guerra, Isaac pede ajuda dele para resgatar a sua irmã, que foi levada por um general chamado Williams. Este homem lidera um grupo de rebeldes que vive escondido em um bunker, e Isaac afirma que conhece todos os túneis onde eles vivem, pois ajudou a construí-los anos atrás. Como o general está sempre cercado por um grupo de homens tão dementes quanto ele, Isaac precisa de ajuda para entrar no esconderijo. Desde que perdeu sua mulher e filho, Edward não tem mais um propósito de vida ou algo pelo qual lutar. Então, ao ver um homem pedindo sua ajuda para resgatar um membro de sua família, ele não consegue recusar. Juntos, os dois amigos se tornaram implacáveis na luta contra os zumbis e aqueles monstros passaram a não ter nenhuma chance contra eles. Mesmo sem saber se a irmã de Isaac está viva depois de tanto tempo que foi levada, Edward permanece engajado naquela missão de resgate e está disposto a fazer tudo que estiver ao seu alcance para reunir aquela família outra vez. Numa noite, enquanto se aquece nos arredores de uma fogueira e conta histórias do passado, Isaac diz que precisa sair para fazer as suas necessidades. Enquanto está sozinho esperando seu amigo retornar, Edward é surpreendido pela repentina chegada de Wayne, que coloca uma arma em sua cabeça e rouba o seu revólver. Em seguida, o general Williams aparece e golpeia Edward para levá-lo ao seu esconderijo, com o objetivo de usá-lo como voluntário em sua pesquisa. Sabendo que não tem nenhuma chance contra aqueles homens, Isaac decide permanecer escondido atrás dos arbustos para ir atrás de Edward ao amanhecer. Naquela noite, o homem é levado para uma cela repleta de prisioneiros e descobre que o general está propositalmente contaminando pessoas para descobrir se alguma delas é imune ao patógeno. Enquanto está preso, Edward conhece Emma e descobre que a mulher está ali há algumas semanas. Todos os pacientes infectados são avaliados pelo Dr. Johnson e o médico faz inúmeros testes para tentar descobrir uma cura para aquela doença. Porém, mesmo depois de meses comprometido com essa pesquisa, Johnson não consegue encontrar uma forma de reverter os efeitos da contaminação e Williams fica furioso. O general afirma que se nos próximos dias o médico não encontrar algum tratamento para trazer as pessoas infectadas de volta, ele será dado como alimento para aqueles monstros. No dia seguinte, quando Emma estava prestes a ser levada para ser infectada, Edward tenta convencer o homem a levá-la no lugar da jovem. Nessa hora, Isaac aparece e elimina o guarda. Em seguida, ele abraça sua irmã e guia todos os prisioneiros para fora daquele bunker. Quando percebe que alguns prisioneiros estão tentando escapar, Wayne corre atrás deles e consegue acertar Edward com um disparo. Porém, nessa hora, um zumbi aparece e o rapaz é devorado. Ao ver o seu amigo ferido, Isaac o carrega nos braços até chegar na casa de uma curandeira chamada Eve. A mulher vive isolada numa cabana no meio da floresta e Emma bate na porta implorando por sua ajuda. Quando a jovem começa a acreditar que não há ninguém naquela casa, a porta se abre lentamente para que ela possa entrar. Porém, assim que Emma entra na casa, a porta se fecha e ela começa a gritar por socorro. Enquanto Isaac tenta destruir a porta para resgatar a sua irmã, Eve aparece e reconhece a jovem, pois elas se encontraram pela primeira vez quando Emma ainda era criança. Nesse momento, a porta se abre e Emma pede ajuda do seu irmão para levar Edward para dentro da cabana, pois a curandeira aceitou ajudá-lo. Quando percebe que seu paciente está pálido e suando frio, Eve chega à conclusão de que talvez ele não sobreviva e dá um remédio para diminuir a sua dor. Em seguida, a mulher desinfeta a ferida antes de remover a bala e Edward sente uma dor tão forte que desmaia. Como perdeu muito sangue, o homem precisa ficar de repouso e Eve revela que se a ferida infeccionar, ele não conseguirá sobreviver. Ao amanhecer, Edward acorda e a curandeira passa um remédio que ela mesma preparou no ferimento do seu paciente, que a agradece por sua bondade. Nesse instante, Eve se emociona, pois segundo ela, ninguém a agradece há muitos anos. A mulher fica contente por poder ser útil novamente e leva Isaac e sua irmã para ver as armadilhas que ela criou para capturar os zumbis.
zumbis. A mulher revela que os poucos que são capazes de passar pelas armadilhas acabam tocando os sinos que estão pendurados nos arredores da cabana, e dessa forma Eve consegue saber quando eles estão chegando. Mesmo após se curar, Edward e seus aliados decidem permanecer naquela colina junto com a curandeira por algum tempo, até finalmente decidirem para onde vão. Agora que os sobreviventes decidiram se juntar numa única família, eles distribuem suas tarefas em diferentes funções. Isaac ficou encarregado da segurança da cabana, ficando de guarda dia e noite, pronto para defender os seus aliados de qualquer ameaça. Assim que está 100% recuperado do tiro que levou, Edward se junta ao seu amigo na segurança e continua investindo no projeto de escrever o seu diário. Com o passar do tempo, os ataques se tornaram cada vez mais frequentes e na maioria das noites os sobreviventes passaram a receber visitas inesperadas. Após passar vários meses nessa rotina de eliminar os zumbis durante a noite e enterrá-los pela manhã, chegou o dia em que os dois guerreiros não conseguiram proteger a sua casa e Emma acabou sendo mordida. Com medo de ver a sua irmã se transformando em um morto-vivo, Isaac se prepara para atirar nela, mas descobre que Emma é imune ao patógeno. A jovem revela que já foi mordida tempos atrás e nunca se transformou, o que significa que aquela doença não é capaz de atingi-la. Nesse momento, Eve se aproxima para dar uma olhada na cicatriz e pergunta como foi que aquilo aconteceu. Segundo Emma, antes dos soldados chegarem, ela estava cuidando do seu vizinho doente e foi mordida. Dias se passaram e a jovem não teve nem mesmo febre. Naquela noite, durante a madrugada, Edward acorda de um pesadelo e vê Eve deixando a cabana. Imediatamente ele se levanta e vai atrás dela para perguntar o que aconteceu. Então a curandeira revela que décadas atrás ela morava com sua irmã caçula. Numa noite, Julia foi seguida por dois homens bêbados que a atacaram e destruíram a vida dela para sempre. Semanas depois, Eve descobriu que sua irmã estava grávida e decidiu ajudá-la a não ter aquele bebê, para que ela não tivesse que lidar com o fruto daquele trauma para o resto da vida. Porém, quando os moradores da cidade ficaram sabendo disso, eles acusaram Julia de coisas terríveis e decidiram que era o fim para ela. No dia em que sua irmã foi eliminada em praça pública, Eve estava na plateia, mas não pôde fazer nada para salvá-la. Então a mulher fez aquilo que estava ao seu alcance e amaldiçoou todas aquelas pessoas. Depois disso, Eve foi banida e tratada como uma criminosa. A curandeira teve apenas 24 horas para sair da cidade e andou por vários dias pela floresta sozinha e com fome, em posse apenas das roupas que tinha no corpo. Depois de algum tempo, Eve encontrou uma mulher na floresta e foi acolhida por ela. Naquela época, Melinda era moradora daquela cabana e a ensinou tudo o que sabia sobre curas medicinais. Quando Melinda se foi, Eve encontrou alguns pergaminhos que continham rituais antigos, datados de séculos atrás. Um deles é tão maligno que é capaz de reviver os mortos. Na esperança de trazer a sua irmã de volta, Eve começou a estudar aqueles rituais e feitiços. Depois de obter todo aquele conhecimento, a mulher foi buscar o corpo de Julia no cemitério e a levou até a cabana para realizar o feitiço. Horas se passaram e nada parecia ter acontecido. Depois de algum tempo, Eve adormeceu e quando acordou, viu sua irmã de pé, dando vários socos na porta. Nesse momento, o coração da mulher se encheu de alegria por ver Julia viva novamente, mas o sonho de Eve se transformou em pesadelo quando sua irmã começou a fazer as suas primeiras vítimas. Após ouvir esse relato, Edward percebe que está diante da pessoa responsável pelo apocalipse zumbi que destruiu a humanidade e por fazê-lo perder a sua família. Porém, ao ver o sofrimento estampado no rosto da mulher, Edward percebe que ela está profundamente arrependida e decide não culpá-la pelo que aconteceu, pois tudo que Eve queria era trazer a sua irmã caçula de volta. De acordo com os pergaminhos, a aparição de hordas de mortos-vivos como aquela aconteceram em outros momentos da história da humanidade e estão conectados de alguma forma. Algumas semanas depois, Isaac e Edward percebem que estão ficando sem munição e decidem invadir o bunker do General Williams para roubar. No meio da noite, depois de pegar uma caixa do depósito, os homens saem de fininho e se infiltram na floresta, mas sua presença é percebida por Cliff e o homem decide segui-los.
Na manhã seguinte, Edward decide dar continuidade à missão de chegar à cachoeira para espalhar as cinzas do seu filho, pois sente que já adiou esse objetivo por muito tempo. Após se despedir dos seus amigos, o homem segue o seu caminho com a promessa de que retornará em breve. O que ele não imagina é que o trio está correndo grande perigo, pois Cliff descobriu a localização deles e informa ao general que encontrou a mulher que possui imunidade ao patógeno. Certa noite, Williams reúne um grupo de homens com experiência em batalha para invadir a casa de Eve e capturar todos os que estiverem lá dentro. Seu objetivo é usar Emma como cobaia a fim de encontrar a cura e eliminar a bruxa que lançou a maldição sobre aquelas terras. Depois de algumas semanas de caminhada, Edward finalmente consegue chegar à cachoeira que seu filho sonhava em conhecer e espalha as cinzas de Adam. Em seguida, o homem inicia uma jornada de volta para casa para reencontrar os seus amigos. Mas ao chegar na cabana, tudo que ele encontra é destruição. Ao ver Eve ferida, Edward corre para ajudá-la e descobre que Isaac e Emma foram levados pelo general e seus aliados. Após dar essa informação, a curandeira acaba não resistindo e Edward se prepara para ir atrás de sua vingança. Naquela noite, o homem pinta o próprio rosto para se misturar com os mortos-vivos e começa a gritar no meio da floresta para chamar a atenção deles. Seu objetivo é atrair todos aqueles monstros até o bunker para que os zumbis o ajudem a destruir os seus inimigos. No caminho, Edward encontra um guarda protegendo a entrada do abrigo e atira direto na cabeça dele. Enquanto alguns monstros param para se alimentar, os demais continuam seguindo seu líder e invadem o bunker com o objetivo de devorar todos os humanos que encontra pelo caminho. Ao ouvir alguns gritos, o general percebe que há algo errado e caminha pelos corredores empunhando uma arma para verificar se seu esconderijo foi invadido. Nesse momento, Williams se depara com a horda de mortos-vivos e se ocupa tentando eliminá-los enquanto Edward sai à procura de Emma. Quando encontra a mulher, ele elimina o Dr. Johnson com um disparo e ajuda a jovem a se levantar. Antes de fugir, a dupla corre até o calabouço para libertar Isaac e os demais prisioneiros. Porém, no momento que eles estão caminhando em direção à porta, Cliff aparece e atira na direção dos fugitivos. Nessa hora, os zumbis aparecem e atacam o rapaz, mas Isaac foi atingido pelo disparo e não consegue mais se levantar. Em suas últimas palavras, o homem aconselha Edward a acabar com o exército do general e pede que ele cuide bem de Emma. Quando finalmente consegue escapar daquele bunker, Edward pede que Emma se esconda na cabana e espere até o amanhecer, pois ele precisa garantir que seus inimigos sejam eliminados de uma vez por todas. Naquela noite, o homem atrai Williams e Cliff para outro lado da floresta e tenta se esconder deles, pois sabe que está em desvantagem naquela batalha. Sua estratégia consiste em separá-los e atrair pelo menos um deles para uma armadilha. Ao perseguir o seu alvo, Cliff acaba sendo levado para um local onde fica cercado pelos monstros e logo percebe que não tem por onde escapar. Assim que o rapaz cai em sua armadilha e fica ocupado tentando manter os zumbis longe, Edward vai atrás do general, mas Cliff consegue distrair os predadores e tenta alcançar o seu adversário. Porém, o que o rapaz não sabe é que está fazendo exatamente o que Edward esperava que ele fizesse. E durante a perseguição, Cliff acaba caindo dentro de uma cova repleta de mortos-vivos. Depois de se livrar do rapaz, Edward vai atrás do general e atravessa um riacho para se esconder atrás de uma árvore do outro lado do rio. Quando percebe que seu oponente está compenetrado em sua missão de vingança, Williams tenta trazê-lo para o seu lado e afirma que a bruxa mexeu com sua cabeça. Porém, não demora muito até que o general perceba que não conseguirá convencer Edward a se unir a ele. Então sugere que ambos finalizem aquele duelo como cavalheiros. Após guardar as suas armas, os dois homens saem de trás das árvores onde estavam escondidos e se dirigem até as margens do rio. Enquanto olha nos olhos de Edward, o general faz mais uma tentativa de convencê-lo a colaborar e entregar Emma, pois a jovem pode ser a chave para que os médicos encontrem a cura. No entanto, Edward se mantém firme em sua posição e afirma que prefere viver em um mundo dominado por zumbis do que viver em meio a homens como Williams. Nesse instante, o general saca sua arma para atirar, mas Edward é mais rápido no gatilho e consegue dar o primeiro disparo. Quando seu inimigo é finalizado, Edward imediatamente corre de volta para a cabana à procura de Emma e fica aliviado quando se certifica de que ela está bem. Apesar de estar muito abalada pela perda de Eve e de seu irmão, a jovem encontra consolo nos braços de Edward
e se sente feliz por ter por perto alguém em que possa confiar. Depois de sofrer tantas perdas, Edward chega à conclusão de que uma vida com o coração partido não vale a pena ser vivida, e decide dar uma nova chance a si mesmo. Ao final de seu diário, o homem afirma que mesmo em um mundo repleto de mortos-vivos, é possível escolher abraçar a esperança e seguir em frente, especialmente se você tiver alguém por quem vale a pena lutar. Para ele, a imunidade de Emma ao patógeno é a prova de que uma descendência sanguínea existe, portanto ainda há esperança para a humanidade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!